Ok. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bom. A gente tem uma tecnologia maravilhosa. Agora eu estou aqui em São Paulo. E Fabrício? Eu estou em Cambuquira, Minas Gerais. No Paraíso. À minha frente, Richard, tenho maravilhosas palmeiras, árvores com flores lindíssimas e tucanos voando o tempo todo. É muito lindo aqui. Super legal. Eu tenho uma sala de aula em frente de mim. Mas a gente está contente por ter todos vocês conosco. Estou tentando olhar aqui no nosso YouTube. Tem 21 pessoas, espectadores, assistindo. Bem-vindo a todos vocês. Eu sou Richard Jones, professor de inglês aqui na Millennium. Centro de Línguas da Faculdade Trilógicas agora. Tem 2 faculdades. E Fabrício? Eu, Fabrício, também professor de línguas e professor da Faculdade Trilógica Kepi Pacheco. E da Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, que foi recentemente aprovada, né? Faculdade online. Tudo online agora, em nosso novo normal. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre nossa escola e como a gente ajuda vocês a aprender e viver em tempos de crise. É um tempo que nunca foi inédito, né? Que nunca foi a nossa experiência. Então, a gente, de qualquer forma, está ajudando vocês continuamente, aqui 24 anos nossa escola, tentando de passar as ideias de uma ciência maravilhosa e usando essa ciência para ajudar vocês a aprender. E, absolutamente, se você está aprendendo coisas da língua, você, ao mesmo tempo, está aprendendo como lidar com você mesmo, como lidar com conflitos, ter mais saúde, mais alegria, e tudo isso dentro de uma aula de inglês, ou aula de francês, italiano, finlandês, sueco, alemão, português para estrangeiros, espanhol, 8 idiomas. Né? Muitos Fabrício, idiomas. É uma coisa incrível, né? Uma coisa... É incrível. É incrível porque, assim, na nossa metodologia, Richard, é uma experiência de vida, né? Uma vivência, se fala em português. Não é apenas, assim, uma aula de línguas. Então, principalmente nessa fase um pouco, como falam, maluca, que a humanidade está vivendo. Inédito, vamos dizer. Inédita, bom, eu gosto de falar um português, mas enfim, inédita, vai. Com certeza é inédita, pelo menos para a nossa geração. Nós estamos aqui até para, com as aulas, trazer toda uma série de elementos de reflexão para que os alunos, obviamente, possam aprender a se expressar nas línguas, mas, ao mesmo tempo, como o Richard já falou, lidar também com esses aspectos, né, internos que se apresentam mesmo na aprendizagem da língua. A gente vai tentar ter uma experiência com vocês hoje. Tenho um PowerPoint aqui, então nós temos uma metodologia da trilogia analítica. Esse vem de uma cientista incrível no mundo, nome do Dr. Norberto Keppe. Eu estou aqui por causa do trabalho dele. Muitos alunos perguntam para mim, mas Richard, por que você saiu do Canadá para ficar aqui no Brasil? E eu disse o tempo todo, por causa do trabalho desse homem. Esse foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A ciência dele abrangendo, alcançando todas as áreas da atividade humana. Então, a gente usa essa ciência dentro da nossa escola. E, Fabrício, você também chegou por causa dele, né? Eu cheguei por causa dele.
porque eu tenho um pai muito insistente, teimoso, que falava, você tem que conhecer esta ciência. Eu, como todo filho meio rebelde, falava, não sei. Quando eu cheguei no Brasil, na verdade não, antes, quando eu comecei, conheci livros como Glorificação ou Libertação dos Povos, me apaixonei por esse trabalho. E hoje eu estou aqui, eu e o Richard, inclusive, praticamente faz 20 anos, Richard, que chegamos aqui. Então, interessante, por causa desse trabalho. Trabalhando com brasileiros e pessoas internacionais, divulgando essa ciência e usando essa ciência de aprender uma língua. Então, como isso funciona? Eu vou mostrar um vídeo curtinho para você do Dr. Kepi falando sobre a metodologia dele, para você ter alguma ideia, e depois a gente vai ter um pouco de experiência de como a gente ensina, e no final eu espero que você vai ter uma alegria, um entusiasmo mais para a vida até. Então, se mostra na prática como a gente funciona, né? Como a gente trabalha. Então, eu vou parar com esse programa com o stop screen, ok? Agora, eu vou compartilhar um vídeo para vocês do Dr. Kepi falando sobre a metodologia dele. Ok, agora. A questão da emoção e outra questão da inteligência. Então, ele primeiro tem que analisar sua vida emocional. E aí entra o fator de psicoterapia. E se ele conseguir analisar as emoções, ele também vai ter uma vida intelectual sã. A mesma coisa no aprendizado da língua e na saúde. Se o indivíduo não tiver uma vida emocional normal, se ele não tiver uma vida emocional regularizada, ele nem vai conseguir pensar. Então, o que eu quero dizer, doutor Sebastião, é essa questão muito importante, a questão do aprendizado de língua ou de qualquer outro setor da vida, é que o indivíduo precisa ver a parte emocional. Então, nós fundamos essa escola baseado nesse trabalho que nós tivemos, não só aqui no Hospital das Clínicas e também no consultório, mas nós trabalhamos em Nova York, trabalhamos em Londres, em Paris, e também um pouco na Itália e em Portugal. E foi o mesmo processo. À medida que o indivíduo ia percebendo seus distúrbios emocionais, a inteligência vai funcionando melhor. E ele vai abrindo os horizontes. Então, para aprender a língua, não adianta aprender a gramática. Quer dizer que além da língua se pratica a psicoterapia? Então, isso é muito importante porque na escola os nossos professores tiveram também psicoterapia e alguns são até psicanalistas. Então, o aluno entra lá, aprende, vamos dizer, o inglês e também faz o processo de psicoterapia. Quer dizer, tem um benefício duplo. Então, mostra, eu acho, uma mentalidade. Ele falou sobre, vou colocar minha tela aqui mais uma vez. Alguém está pedindo para fazer um pouco maior, então vamos tentar assim. Um pouco maior para vocês. Ok. Quando ele estava falando sobre essa coisa de emoção, ele notou, Paulo, tem alguma coisa, dica para mim? Ok. Como eu posso mudar? Pode continuar falando. Quando ele estava falando sobre emoção, isso está tão certo na aprendizagem de qualquer coisa. Se você fica com muita emoção, você não consegue pensar, como ele falou. Imagine numa língua, né? Você está tentando falar alguma coisa e você fica com muita emoção, muito emocional, você não consegue pensar, você não lembra seu nome. Então, essa coisa de emoção atrapalha muito o desenvolvimento. Se a gente não tem esse controle emocional, a gente não consegue. E muitas pessoas confundem, muitas escolas
das línguas confundam. Eles pensam que eles precisam ensinar muito do vocabulário, gramática e tudo isso que precisa ser aprendizado, obviamente. Mas se você não tem essas emoções sob controle, olha, você não vai lembrar nada das coisas. Então, assim, a gente trabalha muito nessa área emocional, ajudando pessoas a aprender, controlando, entendendo o que está acontecendo. Isso é importante, Richard, né? Porque, no geral, a ideia que tem também nos sistemas de ensino tradicionais é que a aprendizagem é uma coisa mais intelectual. Então, professor, quantas palavras eu posso aprender em um dia? Será que funciona se eu decoro 10 palavras por dia? Ou, sei lá, se eu vou me apoderando da estrutura, da gramática da língua? Vocês já viram alguma criança com um livro de gramática que vai para a mãe ou para o pai falando: mamãe, mamãe, agora vou usar um adjetivo, vou usar um advérbio, vou usar um artigo definido? Quer dizer, ninguém, nem vocês que não estão ouvindo, aprenderam a própria língua dessa forma. Então, a mesma coisa vale para uma língua estrangeira. Então, esse aspecto de lidar justamente com as emoções que justamente surgem no momento em que a pessoa começa a falar, começa a se colocar em ação, é o lado fundamental. Ok, o que o Dr. Keppe fala sobre isso? Nada é conhecido se não for amado. Essa questão do amor, né? Todo mundo fala sobre amor, mas essa ideia de amar o que você está estudando, amar o assunto, está tão importante de aprendizado, né? Então, essa questão do afeto. As pessoas precisam, professores, precisam entender isso. É uma questão de afeto. Aluno que tem afeto para o assunto, afeto para o professor, para as outras pessoas na sala, para os assuntos, essa pessoa vai para frente. Então, se a gente está atrapalhando nosso afeto, a gente está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, não é uma questão... Muitas pessoas falam também que o problema de qualquer outra língua que eles não gostam da obrigação de estudar, etc. Não só com língua, né? Coisa da escola. Muitos jovens, adolescentes falam: não, mas professor, escola está muito chato, os assuntos chatos, o professor está chato. Ele diz: olha, eu acho que o problema é que vocês na sala estão muito chatos. Você não tem interesse, desejo para aprender, entusiasmo para aprender. Mesmo que o assunto está um pouco seco, etc., você sempre tem alguma coisa para aprender. Então, essa coisa do afeto, a gente trabalha muito. Então, é bom para ter afeto para o professor. Todos os nossos professores sabem disso. É professor para os alunos. E para o assunto, para o que a gente está estudando. Uma língua é uma coisa secundária, uma ferramenta, vamos dizer. Mas vamos ter um interesse do que a gente está aprendendo. Isso ajuda muito no desenvolvimento. Eu acho, Richard, que nesse sentido todos nós temos uma experiência na vida, né? Com os professores que nós gostávamos, pelos quais nós tínhamos afeto, ou até as matérias, que era aparentemente mais fácil aprender, né? Na verdade, não é mais fácil, é que sem o afeto como base da percepção das coisas, a gente não consegue, né? Então, eu acho que é um exemplo que isso vale. Sempre vocês têm que pensar o professor que vocês gostavam, ou até a turma que vocês gostavam. Como que quando existe esse elemento afetivo, de fato se cria uma energética que é propícia para a aprendizagem. Então é fundamental, o afeto é a base, né? Então a gente trabalha, como você está descobrindo, a gente trabalha com essa coisa dos universais, é uma coisa ampla. A gente não começa com the verb to be, né? The book is on the table. A gente não começa com isso, a gente está começando com
coisa mais ampla para tentar abrir a porta para o ser humano, para a vida e para a língua também. Olha esse vídeo. Eu vou mostrar um vídeo que a gente gosta de usar muito, que mostra como a gente trabalha na coisa das universais. Eu vou mostrar esse vídeo famosíssimo em nossa escola. E vamos ver se você pega como as pessoas na plateia, em um vídeo sobre uma apresentador fazendo alguma coisa, como a plateia, uma plateia das pessoas cientistas, consegue seguir essa abordagem. Como eles conseguem? Vamos ver. Talking about expectations. Watch. Okay. What's interesting to me about that is, regardless of where I am, anywhere, every audience gets that. But it doesn't matter, it's just, the pentatonic scale for some reason. If you're looking for a job in neuroscience, Ok. Se você está procurando um trabalho no neurociência, né? Fantástico, esse exemplo. Eu acho que assim, mostra justamente que, bom, aqui eles estavam usando na música a escala pentatônica, ele estava demonstrando que isso é algo universal, que todo mundo reconhece, e vocês viram como o público foi sem preparo absolutamente entendendo, porque o entendimento vem do sentimento. Então, quando você sente, você está conectado e você consegue atingir esses elementos universais, né? Que é fundamental. É uma coisa interna, né? E também coisa da língua, da comunicação, está uma coisa por dentro. Exato. É uma coisa que a gente pode alcançar abrindo a porta. Então, a gente fala sobre isso, tenta fazer isso o tempo todo. Abre a porta para o conhecimento que você já tem dentro de você. Eu notei uma chat aqui que
Walter levantou, como criar afeto. E nossa professora Sari criou que através da dedicação, da ação boa, percepção do amor, percepção como a gente está contra. Se a gente tem esse mais autoconhecimento, dedicação, se você está dentro de uma aula e você está participando, você está mostrando afeto, você vai crescer, desenvolver. Muitas pessoas, eles esperam de ser perfeito. Eles não entram nessa coisa de cantar as notas, como o Bobby McFerrin estava mostrando. Então, a gente tem muito essa ideia que, como crianças, né, se a gente abre a porta, tem muita coisa por dentro que a gente pode alcançar para ajudar nós a crescer, de desenvolver mais rápido. Um sistema assim. E Richard, assim, o afeto não se cria, né? O afeto já tem. Como que a gente alcança e expressa esse afeto, né? Então é pela ação, como a professora Sara estava comentando, que a gente consegue justamente atingir algo que já tem. Aí, está aí, é universal, não é algo que a gente cria, né? Então, essa coisa que eles mostram lá não vem de talento, não vem da capacidade, vem por dentro. Então, não é uma questão de talento, é uma coisa dentro de nós. Como eles mostram esse estudo no Yale University com bebês. A vida moral dos bebês. Nesses bebês têm 3 até 9 meses de idade. Como eles foi surpresa com essa pesquisa? Eles não estavam esperando uma coisa assim. Normalmente a gente pensa que moralidade é uma coisa que a gente aprende. Mas eles descobriram uma outra coisa dentro dessa pesquisa, que é essa coisa da moralidade, conhecimento, a gente nasce com isso. Então, essa coisa de conhecimento infusa, se vê muito do trabalho do Dr. Keppe, que nós temos consciência. Nosso problema não é que a gente não tem afeto, não, a gente tem, mas a gente esconde ou faz bloqueios, tem resistência, tem outras coisas que precisam ser tratado para abrir essas portas para aprendizado, né? Então, eles fazem essa pesquisa, coisa assim, o bebê estava assistindo como assim, né? O bebê estava assistindo, olha o entusiasmo dele, né? E foi assim. Tem essa bola aqui vermelha, e estava tentando de subir essa inclinação, mas com dificuldades. Então, a bola começa, faz metade do caminho, cai. 2/3 do caminho, cai. Então, com dificuldade de subir essa escada. Os pesquisadores introduziram esse outro triângulo aqui. Nota que eles colocam olhos, né, para ser uma coisa mais humana, né? Eles colocam esse triângulo para ajudar. Então, esse triângulo entrou, e tentou ajudar essa bola de subir essa inclinação. Okay? As bebês estavam observando isso. E depois, eles fazem a mesma coisa, mas dessa vez, eles introduziram esse quadrado azul para impedir. Então, tem 2 experiências, né? Tem uma bebê assistindo uma bola tentando de subir e um triângulo ajudando. E outra cena, mesma bola tentando de subir e esse quadrado impedindo. Depois, eles pegaram esse triângulo e esse quadrado, colocam numa bandeja e mostraram para as crianças. E as crianças escolheram para brincar. Não. Em bebês de 3 meses até 6 meses de idade, 98,7% escolheram esse triângulo que ajudou. Essa foi uma grande surpresa para os pesquisadores, porque como um bebê
está fazendo uma decisão moral, vamos dizer, logo do início. Complicou um pouco mais, 6 meses até 9 meses. Tem 89% escolheram esse triângulo, outro 11% escolheram esse que impediu, mostrando que, com um pouco mais de idade, entra essa questão da resistência, né? Esse coisa de dar contra. Esse entra. Então, nossa patologia, nossos problemas de aprendizado está muito ligada com essa coisa de resistência, de dar contra. Eu não quero aprender. Eu tenho resistência de aprender. Logo do início, quando nós somos bebês de 3 meses, a gente está quase 100% escolhendo coisas boas, mas com um pouco mais de idade, a gente entra nessa resistência. Mas essa mostra que o bebê, logo do início, tem um conhecimento, tem uma ideia sobre o que está certo. Ele sabe e escolhe o bem. É uma coisa muito interessante. Então, no aprendizado de qualquer coisa, a gente precisa ter esse conhecimento. Nossos problemas não estão no assunto. Nossos problemas de aprendizado não estão com o assunto ou com professor, pelo amor de Deus, né? Ou com colegas de classe, ou apostila, ou outras coisas. Está muito mais por dentro. Interessante, Fabrício, não é? Por isso que precisa voltar a ser criança. Não, foi Cristo falou isso, né? Falou Cristo, justamente. Eu não quis me apoderar de palavras que não são minhas, obviamente. Mas ser criança é voltar em contato com esse núcleo essencial, infuso, inato, que nós temos. Todos nós temos. Nenhuma pessoa é privada disso. Todos nós temos. Por isso que também nas nossas aulas a gente procura, dentro do possível, também através dos assuntos que a gente propõe, etc., fazer com que o aluno, primeiro, se acalme, né? Porque primeira coisa é a pessoa acalmar. E lidar, principalmente, com essas resistências que aparecem por inúmeros motivos, né? Para quê? Para atingir justamente esse núcleo, que não é só a criança que tem, digamos, essa percepção ética, moral. É uma coisa que todos nós temos. Só que, claramente, à medida que nós crescemos, e influenciados também pela sociedade, acabamos abandonando, digamos, essa percepção. E quando eles introduziram nessa experimentação uma brinquedo neutral, que só observou como crianças, quando eles oferecem o brinquedo que impediu e brinquedo neutral, os bebês escolheram o neutral. Mas quando eles introduziram o neutral com brinquedo que ajudou, eles escolheram qual que ajudou. Então, mostrando que ele está fazendo uma decisão moral logo de 3 meses de idade. Estou notando aqui, nosso colega Sari está ajudando muito com os chats, né? Muito bom, Sari, obrigado muito. Hamilton está falando que o livro As Origens das Enfermidades, ele identificou muitas patologias que estavam impedindo ele na vida. Então, esse livro, a gente usa textos desse livro exatamente para mostrar isso, que nosso problema não é que a gente não tem. O nosso problema é que a gente impede o que a gente tem. É uma coisa mais de bloquear. Impedimento, é um impedimento. O problema de impedimento, não de que a gente não tem ainda, a gente tem, mas bloquear. Eu quero mostrar mais um vídeo aqui. Esse foi o aluno, um casal nosso que tem um filho dos 5 anos de idade, eu acho, 5 ou 6 anos de idade. E esse Moniri e Guilherme, eles mandaram para nós um vídeo do filho dele, Leo, que eles tiraram, mostrando essa coisa que a gente está
está mostrando hoje. Richard, antes que você mostrar o vídeo, só para falar que a Monir estuda na Millennium desde os 15, 16 anos, agora não sei, eu não vou falar a idade, mas assim, muito tempo. E eles fizeram também... Eles são jovens demais ainda. Não, eles são jovens comparado conosco. Mas eles fizeram também o nosso curso em inglês de leadership. Né? Então, foi interessante porque justamente nesses dias eles nos mandaram esse vídeo. Então ver. Esse vídeo, eles falaram espontaneamente com o filho sobre algumas perguntas. E olha o que ele respondeu. Eu vou... É muito bacana. Sim! Tá bom, então, vamos lá. Léo, você pode mentir? Não. Pode falar a verdade? Você pode andar com estranhos na rua? E o homem da rua pode tocar aqui em você, aqui embaixo? O homem da rua pode pegar aqui embaixo? Não. A mamãe e papai pode? Pode. E você pode sequestrar as pessoas? Não. Pode usar drogas? Não. Pode tomar bebida alcoólica? Não. Você pode mentir? Não. Pode roubar? Não. Pode falar a verdade? Sim. Pode obedecer? Pode. Muito bem, filho. Parabéns, viu? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu gosto muito você. Pode obedecer. Eles querem que ele saiba que ele precisa obedecer mãe e pai. Então, esse está uma... só um minutinho, quero... Ok. Agora. Você tem essa ideia que, logo do início, os jovens têm essa ideia de obedecer, né? Então, a gente fala assim, em nossas escolas, a gente tem essa mentalidade que o ser humano, na visão antiga, de alguns centenas de anos atrás, tem essa ideia que o ser humano está alcançando coisas. Então, o professor numa escola, com essa ideia, vai pensar que o aluno não tem conhecimento, não tem nada dentro, e precisa ser colocado tudo por dentro. Então, essa ideia de colocar as informações, se você está estudando história, memorizar todos os dados de todas as guerras e todos os eventos significativos na vida, memorizando para fazer uma prova depois, para regurgitar todos esses dados que você memorizou. Então, obviamente, tem essa coisa de lembrar coisas, né? Mas o ser humano não está nesse processo. Na ciência de Norberto Keppe, ele está desinvertindo isso. O ser humano não está num processo de precisa aprender para chegar no conhecimento. Não, esse não é nosso processo. O ser humano, ele está assim, saindo da perfeição, felicidade e conhecimento. Saindo disso por causa da rejeição, omissão, deturpação do que a gente já sabe. Então, olhando no dia que a gente tem hoje, de tanto beleza, tanto sol, a natureza incrível, a gente tem um mundo fantástico. E o que a gente faz com isso? A gente rejeita, a gente está saindo da realidade, na verdade. Então, esse processo de tentar tratar essas atitudes contra faz uma grande parte do nosso trabalho. Exato, então voltando ao que nós estamos falando, esta perfeição, esta felicidade, esse conhecimento já tem. Que por alguma razão o ser humano, aquilo que até o Dr. Keppe, reintroduzindo a teologia, né, no conhecimento dele, chama de pecado original, é a nossa patologia, esta rejeição, omissão e turbação, que faz com que praticamente
esses elementos nós temos dentro, mas renunciando é como se nós imaginem que existência e essência estão numa coisa só que rejeitando eles vão se separando aos poucos, né? Então a gente vai tendo dificuldade para alcançar o que já tem aí. Mas que nem o Richard falou, olha o planeta, que beleza. Nossa. Não precisa criar, inventar nada, tá aí. É uma questão de aceitá-lo, né? Mas aí, então, será que você não... nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, o que está mais importante? A gente precisa viver a saúde que a gente tem. Isso. A saúde que o mundo tem. O mundo está saudável. A gente tem saúde em nossa base. Então, se a gente está deturpando, destruindo essa saúde, a gente chega na doença. Mas doença não está mais forte que saúde. Tem essa condição que está acontecendo no mundo atualmente, mas esse não está mais forte do que nossa saúde. Nossa saúde está tudo. Então, olha o entusiasmo que você pode ter para aprendizar. Você tem condições por dentro da aprendizagem, você tem as condições de aprender, você tem, e só precisa dar afeto para lidar com os problemas que surgem durante o processo da aprendizagem. E a gente fazendo isso, a gente chega no sucesso, vamos dizer. Eu lembro sempre um exemplo que o Richard dá nas aulas. Eu falo do exemplo do Richard, porque é interessante. Porque ele faz uma pergunta. Qual que seria a diferença entre uma pessoa perfeita, que quer ser perfeita, e aperfeiçoar o que a gente faz? E, geralmente vocês percebem que tem uma grande diferença, não? A pessoa que quer ser perfeita não admite que pode fazer erros. Então, no processo de aprendizagem, quando a pessoa quer ser perfeita, por exemplo, a pessoa fala uma pronúncia errada, fala errado, percebe, o professor está aí para ajudar e corrige, pronto, está resolvido. Mas a pessoa que se é perfeccionista, a pessoa que se acha que tem que ser perfeita o tempo todo, sofre muito, porque não admite que ela possa cometer erros. Então ela se põe muito lá em cima. Já a pessoa que quer aperfeiçoar, ela usa a ação, daí a ação boa, no sentido, o que é ação boa? É sempre perceber, digamos assim, o erro que a pessoa faz para corrigi-lo. Pronto, está resolvido, não tem problema, não tem trauma nisso. Então eu acho que isso que é interessante. Como que a gente volta a esse núcleo essencial de conhecimento, de felicidade? Kepi fala assim, né? Oposição ao ser é nosso problema, oposição de aprender, ou oposição do que a gente já sabe. Muitas vezes nas aulas, os alunos dizem, mas eu não tenho vocabulário suficiente para falar. A gente fala, usa o vocabulário que você tem. Usa o que você tem agora. Você vai crescer, desenvolver. Se você quer ter todo o aprendizado, todos os vocabulários antes de falar, vai ser difícil de falar, sabe? Então, Dr. Kepi disse, aqui o ser humano tem ao alcance das suas mãos todo o bem, todas as qualidades de que necessita para ser feliz. O que tinha no começo dos tempos, exatamente o que possui agora, como uma única diferença. Dispõe de uma vontade que o impede de usufruir os seus dons. Então, esse dá grande esperança, porque essa vontade que impede pode ser tratado. Não é uma coisa que vem sem nosso controle. A gente pode tratar isso dentro de uma aula para desenvolver e usar nossa vontade natural para disciplina, para continuar a desenvolver, para ver os erros, as dificuldades e continuar desenvolvendo. É uma coisa de grande esperança para nós, grande. Olha, eu aprendi português assim, foi muito difícil para mim, por essa questão que o Fabrício estava falando sobre perfeição, né? Querendo de ser perfeito. E quando eu consegui entender, demorou, essa cabeça dura,
demorou, mas quando eu consegui entender isso, eu entrei na ação e comecei a aprender, de desenvolver em português. Foi uma luta com essa resistência por dentro. Então, só com essa metodologia eu vou conseguir. Imagina outra metodologia, eu vou desistir logo, porque eu não tenho essa paciência para tratar isso, ou entender isso até. Então, sério. E os alunos, Richard, né? Às vezes o aluno pensa assim, Richard, mas aquele meu colega, ele aprende porque tem talento, né? Eu não aprendo porque não tenho esse talento. O que podemos falar para os alunos, as pessoas que pensam assim? Como que a pessoa desenvolve o talento? É pela ação, fazendo. Né? Não existe uma mágica. Então, vocês pensem os grandes esportistas, a gente dá o exemplo do Michael Jordan no basquete, do Pelé no futebol. Todo mundo pensa que eles tinham talento. Claro, tinha provavelmente uma aptidão, um talento, mas sem se pôr em ação e se corrigir o tempo todo, impossível alcançar aqueles níveis. Então, é importante. Né? Sabe, eu gosto de tocar violão, e nosso amigo Fabrício toca muito melhor do que eu, ele gosta também. Mas eu estava pensando sobre isso, Fabrício. Eu estava tocando violão para 54 anos, né? E, sabe, eu não estou perto do Eric Clapton, alguma coisa assim, mas eu consegui. Sabe o que foi meu segredo? Eu não parei. É só isso. Eu fui tão... mas quando Eric Clapton tocava 8 horas por dia, eu tocava 8 horas por mês, por exemplo. Então, eu não cheguei numa nível muito bom, mas só não parando. É o que acontece com pessoas estudando em português, né? Os brasileiros estudando. O que problema eles falam o tempo todo na aula? Nossa, Richard, eu começo a parar, parou. E pessoas não dão consistência, não dão essa dedicação de continuar. E continuando, você consegue. É um segredo grande de aprendizado. Só não para. Isso, exatamente. A gente procura falar isso porque é importantíssimo. Porque, que nem o Richard falou, não para e tenha paciência. Isso é fundamental. Tolerância, né? Um pouco de tolerância, porque é claro que a pessoa ela vai se deparar com dificuldades, etc. Mas justamente um dos segredos é não parar e aprender a lidar o tempo todo com a consciência dos erros que a gente faz. É uma frustração, sim, é frustrante, mas a gente precisa lidar com essa frustração. Eu acredito que todo mundo, mesmo quem, por exemplo, aprende uma profissão, passa por esse processo. Então, isso é uma coisa que, inclusive, é uma atitude que depois se repete no curso de línguas, mas talvez em outros aspectos da vida da pessoa. Então, é importante esse tipo de percepção. Então, esse continuação, essa dedicação, disciplina do aprendizado, e vindo para as aulas, né? E tentando, durante a aula, de falar, de tentar desenvolver, esse cria uma ressonância com a língua. Então, a gente não está no nível como a gente está desenvolvendo, a gente não está realmente pensando em inglês. Essa é outra ideia que eles dão no mercado, que não está exatamente assim. A gente está ressonando com a língua, como a gente está flipping a switch, né? A gente fala em português, a gente coloca outro switch, né? Outra coisa, e a gente está dentro do português, ou inglês, ou italiano. Se precisasse de um interruptor, né? Uma coisa de... Você está ressonando com a música, com a língua, com qualquer coisa que você está estudando, tênis, qualquer coisa, você entra num tipo de ressonância. Você sabe, você tem uma ressonância com o assunto. E você está usando naturalmente, sem perceber. Às vezes as pessoas não percebem que ele está falando outra língua durante a sala da aula. É uma coisa marcante.
E nesses momentos, Richard, como se fala, é importante perceber que, por exemplo, nós notamos, isso até é uma coisa científica, que até os alunos que trabalham em uma turma onde tem este tipo de ressonâncias, todos os alunos, quem antes e quem depois, mais cedo ou mais tarde, se desenvolvem. Isso é muito bonito de ver. Então, e quando você tem colegas na sala de aula com o mesmo espírito, nossa, todo mundo cresce junto. É uma coisa impressionante. Então, Norberto Keppe, posso ler se você quiser? Pode. Norberto Keppe, no livro A Nova Física, ele escreve o seguinte: é importante perceber que o tipo de emoção e pensamento estabelece no ser humano energéticas diferentes. Assim como uma ideia ou sentimento de caráter superior eleva o homem, ou de característica inferior forma um campo de força que destrói sua estrutura, seja a inteligência, vontade ou emoção. Então, exatamente o que nós estávamos falando agora. Um grupo, uma turma, ou uma pessoa que de alguma forma entra nesse tipo de ressonância vai se elevando. Mas um tipo de sentimento de caráter inferior, uma característica inferior, tipo uma resistência, uma raiva, uma irritação, tipo, aquele colega está me irritando, né? O que o aluno está falando? Ele não está prestando atenção ao próprio processo de aprendizagem. Ele está dissoando no sentido que ele está focando fora um problema que ele não quer ver em si. Então, vê no aluno que talvez possa até atrapalhar um pouco a aula, isso acontece. Mas vê aquele aluno como a causa da falta da aprendizagem dele, e não que ele usa essa projeção para sair, digamos, dessa ressonância e não ver o quanto ele tem essa resistência. Isso é um exemplo. Mas existem muitos... Sim, Richard. Se você tem entusiasmo, você tem ânimo, você vai aprender. Muitos alunos dizem, nossa, eu estava tão cansado depois um dia de trabalho, né? Mas após da aula de italiano, francês, inglês, alemão, depois a aula, eu senti energizado. É uma coisa que acontece. Por causa dessa questão da ressonância, que eu quero mostrar para você como isso funciona. Essa questão ressonância, como a gente ressona. Olha como a gente fala sobre isso dentro de uma aula. A gente pode mostrar, vai mostrando esse vídeo. Experimento de física muito simples que pode explicar muito claramente para os senhores o que significa esse fenômeno da ressonância. Então aqui os senhores notam que está pendurado nesse fio 4 pêndulos e somente 2 deles têm o mesmo comprimento. Então eles são iguais entre si, mesmo peso e mesmo comprimento. Então eu gostaria que os senhores prestassem atenção no que vai acontecer aqui. Eu imprimi o movimento nesse primeiro. Somente o segundo está recebendo de forma, vamos dizer assim, simpática, ressonante, o movimento deste. Notem que esse parou e esse assumiu todo o movimento do primeiro. Agora é a vez desse retransmitir de volta para a fonte o movimento recebido. Notem, os senhores, que esse já começou a se movimentar e esse está parando. Parou totalmente e é esse que tem energia. Então a energia que está nesse agora, de volta para o simpático. Ele vai parar. Está parado e aquele em movimento. E os outros insensíveis ao movimento dos dois, a essa troca. Isso indica que no ser humano esse fenômeno pode ser expandido em termos da consciência, que a consciência é energia. O que eu acho assim muito interessante na ressonância é que o ser humano ele pode ser identificado de forma análoga ao que acontece com aqueles pêndulos do experimento, né? Que a consciência do indivíduo, a patologia, ela vai diminuindo a consciência da pessoa. E acontece exatamente como que aconteceria com um pêndulo que vai diminuindo o comprimento. Então ele vai perdendo a capacidade de receber o movimento
daqueles outros pêndulos que são idênticos a ele. Então o ser humano, na medida que ele vai aceitando a patologia, ele vai vivendo a patologia, ele vai perdendo a capacidade de receber a consciência e ele vai se identificando com seres no mesmo nível dele. Então ele vai trocando energia com seres semelhantes a ele. Então por isso que é importante o processo de conscientização, porque a conscientização ela faz a consciência da pessoa aumentar. E na medida que ela vai aumentando, então ela vai recebendo o benefício de pessoas que têm melhor qualidade de vida. Nossa Senhora. Impressionante, hein, Richard? Tão bonito isso, né? Que a gente, imagina a responsabilidade que a gente tem aqui assistindo nosso live hoje, né, com pouca consciência. Responsabilidade a gente tem para o mundo. Né? O mundo precisa muito uma ressonância mais para cima. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade de contribuir para essa ressonância boa, para levantar o ser humano para uma situação melhor. É uma grande responsabilidade que eu estou chamando para vocês, convidando vocês de participar nisso. E na nossa escola é uma grande oportunidade de fazer isso. Qualquer coisa que você faz na nossa escola, né? Nós temos a faculdade, tem escola de línguas, tem muitos cursos de nova física, de gestão de conflitos. Qualquer coisa você está conhecendo, se conhecendo, e com a habilidade de espalhar isso para o mundo, para aumentar nossa ressonância, como César estava falando, para sabe, uma consciência maior que o mundo precisa urgentemente atualmente, gente. Urgentemente. A consciência de que o nosso referencial não é a morte ou a doença, é a vida. Não. Mesmo na situação difícil que estamos atravessando. Isso mesmo. Então, especialmente aqui. Especialmente. Isso é o que a gente está tentando fazer, também nos nossos cursos, que nem o Richard falou. Tá? Yeah. Então, quase no fim aqui, eu quero... Está sharing. Ahá. A questão é que mostra de alguma forma de que essa experiência, por exemplo, que num grupo, né, não apenas numa sala de aula, mas num grupo que se junta com uma intenção boa, isso tem uma energética muito, muito forte que se espalha com não somente no grupo, mas é maior, né? Então, vai ajudando muitíssimo as pessoas que de alguma maneira estão nessa ressonância, que estão esperando alguma coisa. E alguns dos nossos alunos falam que o que eles aprendem em nossos cursos ajudam eles para ter mais carga no trabalho, mais promoções, etc. Porque as pessoas reconhecem que eles têm essa inteligência espiritual, não só inteligência emocional, inteligência espiritual, que ajuda eles a ser um grande ajudador dos outros, um mentor dos outros, o líder dos outros. Então, Fabrício? Temos de perceber que a ressonância vem mais diretamente da vibração, que é interna, em todo e qualquer elemento físico e espiritual. Ela é o fator mais essencial da conduta, que geralmente passa oculta para a maioria dos seres humanos. Beautiful. So, quando a gente usa muito arte estética nas aulas, quando a gente olha um quadro assim, uma pintura de Van Gogh, a gente olha nessas botas, né? 6 botas, antigo, velho, bem usado. E a gente pode pensar, por que Van Gogh está gastando qualquer tempo para pintar botas das pessoas que trabalham, que não têm muito dinheiro, são pobres? Por que ele está fazendo isso? A gente deve chegar à conclusão que ele tinha tanto amor que ele quer mostrar para o mundo a vida das pessoas com vidas difíceis. Ele quer mostrar com respeito, com excelência, com perfeição, com cuidado,
os botas de pessoas que ninguém importa no mundo nesse período. Né? Ninguém tem importância de ver os botas das pessoas que trabalham, que estão pobres. E outra coisa, quem vai comprar esse quadro? Agora está 89 milhões de dólares. Né? Nesse período, sabe, as pessoas ricas não vão... vamos comprar um quadro das pessoas, os botas das pessoas muito pobres. Ninguém vai falar isso. Nem vai falar. E pessoas pobres não têm dinheiro para comprar um quadro assim. Então, por que Van Gogh está pintando isso? Só questão do amor, do afeto para quem trabalha. Pessoas que não têm tantas vantagens no mundo, né? Mesma coisa que Cristo fez no mundo. Um espírito de ajudar as pessoas que trabalham. E esse espírito humilde, de trabalho, de dedicação que Van Gogh mostrou, as botas de pessoas que trabalhavam, é a mesma coisa em nossas aulas. Se você vem como uma humildade, desejo de aprender, desejo de tentar, de crescer, você vai conseguir absolutamente em qualquer coisa que você quer em sua vida. Porque a atitude leva você a abrir a porta para esse conhecimento por dentro que está universal. É uma grande vantagem que a gente tem com essa mentalidade, ok? E a arte, Richard, mostra isso, né? Porque quando Van Gogh pintou esse sapato, na verdade, a gente vê que através da arte ele fez tipo um tratado teológico e filosófico, contando uma história, uma situação. Não são apenas sapatos que nós estamos vendo, né? Agora, o que você falou da questão da humildade, voltando ao que você falou, acho que é fundamental. Essa atitude de humildade, de saber lidar com as próprias frustrações, é o que projeta a pessoa para frente. O problema não é ter o problema é ver o problema para poder corrigi-lo. Essa que é a diferença. Todo mundo pode ter problemas, quem não tem? Mas a diferença é entre uma pessoa que não quer lidar com isso e a pessoa que lida e vai para frente. E isso proporciona justamente grande progresso na vida profissional, na saúde da pessoa, em todos os aspectos principais da nossa vida. E não é mais interessante de falar sobre um quadro de Van Gogh do que The Book is on the Table? Não é muito mais interessante, muito mais energético? Meu Deus do céu! Nós podemos inovar, Richard. Nós podemos inovar. The book is on the shelf. Uma nova palavra. Oh, meu Deus. Então, imagina se eu aprendendo português, só aprendendo essa coisa, diferença entre aqui, ali, e lá e aí. Fica totalmente perdido. Então, nossa metodologia terapêutica descobre a chave para falar um outro idioma. Nossos cursos estão aqui. Nosso Language Center de fantástico desenvolvimento, é uma escola realmente um grande benefício para nosso mundo. Nossos alunos e nossos assuntos, isso ajuda muito a nós a ter uma vida mais saudável nesse planeta louco. Nós temos nossos materiais proprietários, não? A gente desenvolve nossos materiais. Sari, nosso professor, está muito envolvido nisso, Annalise em parte, e muitos outros professores. Fabrício fez muita coisa em italiano, tentando de criar nosso material para nossa metodologia. Está muito em nosso próprio, nas mãos, né? E nosso método psicolinguístico trilógico ajuda muitas pessoas com saúde, com vida emocional, psíquica, relacionamentos, desenvolvimento no trabalho. Então, não só uma questão da língua, você vai descobrir, abrindo essa porta de aprendizado, você vai, tudo vem, sabe? Tudo vem ao mesmo tempo. Então, você tem um conhecimento muito amplo para ajudar você nesse mundo e ajudar sua família, amigos, colegas, etc. Educação para desinverter o mundo. Nosso número está lá, todos online agora. Então, você não tem desculpa se você está em outra cidade, outro bairro.
a gente está aqui. Se chove, Richard, se chove, pode ir à aula. Isso mesmo. Não tem problema. Okay. Qualquer coisa. Então, prepara-se para os desafios do mundo atual. Quadro da foto da Sari aqui, nosso professor querido finlandês. E todos nossos professores, eu noto alguns aqui. William está aqui, Annalise, talvez Gisela. Lívia está aqui, né? Lívia. Você está muito bem-vindo, gente, em nossa escola. E seus amigos, colegas, família também, ok? Muito obrigado por sua atenção. Foi muito obrigado a todos. E ter um bom dia. Eu estou muito animado de ver você dentro de uma aula de qualquer forma aqui em nossa escola, ok? Então, tudo de bom para todos vocês e até mais. Tenha um bom dia, uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.